Salve, turma! Estamos aqui no Papo de Cegonheiro. Gente, Outubro Rosa. Aí antes de você falar assim, caramba, dessa vez esse papo não é comigo. Galera, quem não tem uma mãe, uma esposa, uma companheira, uma mulher amada, uma amiga, e viver ao lado de um mal tão silencioso igual esse, um mal tão grande igual esse, deve ser uma coisa horrorosa. Hoje, para falar aqui do Outubro Rosa, nós estamos com a Adriane. E, cara, a gente vai falar um papo muito legal, muito sério. Então a gente sabe como é que é, né, turma? Comenta, compartilha. A gente precisa muito da ajuda de todo mundo lá. Principalmente num assunto tão sério igual esse, de utilidade pública, né? O papo é tão sério que o câncer de mama é a principal causa de morte entre as mulheres do Brasil. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, estima que em 2023 aproximadamente 74 mil mulheres, 74 mil casos de câncer de mama vão acontecer no Brasil e ainda acha que o assunto, é para todo mundo, né, cara? O assunto é nosso, né? Porque isso, infelizmente, está na nossa casa. A Adriana, ela representa uma instituição aqui em Betim que eu tenho muito orgulho. De verdade, tenho muito orgulho. Aqui em Betim a gente tem muita coisa de se orgulhar, mas essa, de fato, está lá no hall, está lá em cima, lá, que é a Orca. É verdade. Adriana, prazer você estar aqui. Muito obrigado por atender o nosso chamado, nosso pedido. Primeiro, vamos começar aqui, Adriana. Você está tudo bem com você? Tá tudo bem. É isso aí. Adriana, vamos lá. Psicóloga, me ajuda aqui. Uhum. Oncologista. Ixi, eu não ia falar isso nunca. É o profissional que atua, que faz a interface entre a saúde, né, a questão psicológica, a saúde e a oncologia, né, que a oncologia é a área que estuda as doenças relacionadas ao câncer. Adriana, o câncer, em muitas casas, o pessoal tem até dificuldade de falar a palavra, só não fala essa palavra. O mito ele ainda é envolvido em muito... O câncer, né, na verdade, ele é envolvido ainda em um mito, né, e muitas crenças relacionadas a ele, né, por ser tido como uma doença incurável, uma doença com um estigma muito ruim, traiçoeira, então cruel. Então existe todo esse estigma por trás da doença, né, e as pessoas às vezes não querem nem falar a palavra. Porém a gente sabe que hoje, né, a medicina, a tecnologia está muito mais avançada e hoje a gente está lidando aí com pessoas que têm o diagnóstico ou que passaram pelo tratamento ou que estão ainda adoecidos, têm até doença metastática, estão convivendo com a gente normalmente na sociedade, né? Então, a gente precisa desmistificar um pouco essa questão relacionada ao câncer. Adriane, aqui, com vocês ali na Orca, primeiro deixa eu entender a Orca. A Orca é uma instituição, ela é betinense, é municipal ou não? Betinense. Ela é filantrópica, é uma instituição de terceiro setor, né? E ela é Organização Regional de Combate ao Câncer. E a Orca, assim, ela nasceu para dar um apoio a todos os pacientes oncológicos, principalmente do SUS, né? Onde os médicos ali, ela foi fundada inclusive por médicos, né? Que trouxeram a oncologia para Betim. E a intenção era de realmente dar um suporte, um apoio para essas pessoas em todas as particularidades da pessoa. Porque a gente vê que quando uma pessoa, quando uma família, né, na verdade, a família recebe um diagnóstico de câncer, você mesmo falou aí, né? Quando recebe um diagnóstico, acomete todos os familiares, todo mundo sofre com relação a isso. Então, a Orca, ela nasceu para que pudesse dar esse suporte tanto para o paciente, na questão dele, das situações materiais que ele perde, que ele tem dificuldade, quanto também no aspecto emocional, psicológico, na estrutura de todo o contexto que ele vive junto com a família dele. Então a Orca nasceu para que pudesse dar esse suporte realmente naquele período, que a gente sabe que o câncer ele tira a pessoa da vida dela, né? Da vida dela rotineira, porque não tira ela da vida dela, mas ele tira da vida rotineira, passa a ter uma vida diferente naquele período que tem que tratar, muitas consultas, muitos exames, deslocamentos, os gastos muito grandes, muitos remédios. Então a Orca nasceu para dar esse suporte. A Orca tem quanto tempo, assim? Você falou que ela nasceu e tem quanto tempo? A Orca já vai fazer 20 anos em 20 2005. Nós estamos preparando, né, um evento para poder comemorar esses 20 anos da Orca. Adriane, cara, deixa eu te falar. Eu não quero
cornetar ninguém, mas uma instituição igual a Orca só tem aqui em Betim, não tem em outro lugar na área regional. Olha, eu vou ser muito sincera com você, né? Já atuei bastante, 15 anos em grandes instituições de Belo Horizonte, inclusive. Eu venho do terceiro setor, na oncologia eu sempre atuei em terceiro setor, atuo também em algumas instituições privadas, né? Mas eu também sempre estive no terceiro setor, inclusive participo de outros projetos também, mas assim, igual a Orca, vou ser muito sincera para você, inclusive eu tinha uma alegria enorme quando eu atendia algum paciente, até de Belo Horizonte, que me ligava pedindo algum apoio, alguma coisa, e falava assim, mas eu tenho os meus filhos, eles são pequenos, e aí eu tinha a oportunidade de falar assim, vai lá na Orca, liga na Orca, que você vai ter algum suporte lá, você vai ter um atendimento até para os seus filhos lá, porque às vezes a gente fica sem saber para onde mandar, a pessoa não pode pagar, a pessoa não tem recurso, não tem condição, e às vezes deixa até, né, protela, porque o psicólogo não é tão importante assim, então vou deixar para lá, e é muito importante esse apoio para a pessoa realmente superar esse momento. Então eu tinha uma alegria, sabe, de poder encaminhar essas pessoas para, né, olha, procura a Orca, que lá você vai ver o que é possível, né? E realmente a Orca tem uma porta de entrada que é a assistente social e que ela faz toda essa triagem para ver o que a pessoa precisa, o que ela tem necessidade, porque às vezes também os pacientes eles não têm necessidade de tudo, né? A gente vai ver o que tem necessidade realmente, o que precisa e vai apoiar. Cada um na sua condição, na sua necessidade. Porque eu conheci a Orca, acredito que 5, 6 anos atrás, e a forma que você acabou de citar aí, a forma com que a Orca nos acolheu, foi fantástico, sabe? Foi de um conforto. Eu queria muito lembrar da médica que nos atendeu na época lá. Ela foi de um profissionalismo, mas tão aconchegante, sabe? Sim, né? Porque o câncer, infelizmente, por muito tempo, hoje não mais, era um atestado de morte, né? Sim, uma sentença de morte. Era tido como uma sentença de morte. Até hoje, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que pensam assim, né? E tanto é que na hora que alguém recebe um diagnóstico, as primeiras, né, palavras, frases que a pessoa fala o chão se abriu sobre os meus pés, o teto caiu sobre a minha cabeça, né? Vou morrer. E então, assim, recebe realmente como uma sentença de morte. Mas depois, né? E isso por quê? Porque muitas vezes não tem conhecimento, informação, né, a respeito das campanhas, inclusive, que hoje em dia já estão tão difundidas, tão disseminadas, né? Já visto o próprio Outubro Rosa. Então, hoje, realmente, não é tão agressivo dessa forma. É claro que tem casos e casos, tem histórias e histórias, né? Mas hoje já não, a gente não é uma sentença de morte, não. Assim, tem tantos canais de informação hoje, né? Por que você acha que as pessoas ainda ignoram esses canais de informação, principalmente na prevenção? As pessoas não têm o hábito, né? Até por ser um assunto tão nebuloso, né? Assustador. Então as pessoas querem fugir, né, desse assunto assustador. Ainda existe essa questão do mito mesmo, isso é muito sério, né, essa questão das crenças a respeito do tema. Então eles não querem nem falar, não querem, né, assumir, não querem estar perto, não querem ver e acabam se afastando. Acham que, até o Outubro Rosa mesmo, acham que o Outubro Rosa é só colocar uma blusa rosa, né, e tá tudo bem. E não né? São momentos para dizer o seguinte, não existe prevenção verdadeiramente falando. O que a gente pode falar de prevenção é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele é a verdadeira prevenção. Porque o câncer ele tem alguns fatores que qualquer pessoa pode, de repente, ser diagnosticada com câncer, aparecer com câncer, porque o câncer é o crescimento desordenado de células, né? E existem alguns fatores que vão acabar culminando para uma pessoa ter mais predisposição ou não. E aí, então, mas o que é muito importante é se conhecer para que, se tiver alguma coisa, perceber alguma coisa, correr atrás o quanto antes e fazer esse diagnóstico precoce. Porque diante de um diagnóstico precoce vai poder tratar, né, mais rapidamente e ter resultados melhores. O Outubro Rosa, então, consiste nisso. É uma campanha
campanha de incentivação ao exame precoce. De conscientização, na verdade é uma campanha de conscientização. Primeiro você conscientiza que existe isso, né, que existe alguma coisa e de que as pessoas precisam se olhar, né, conscientização e prevenção mesmo nesse sentido, de que se tiver alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Onde que eu vou correr? Porque ainda existem muitas pessoas que não sabem o que faz. Apareci com um caroço, ou então consultei com um médico particular, vamos dizer assim, aí recebi um diagnóstico. O que vai fazer? Onde vai procurar? Então, as campanhas, elas são para que as pessoas servem, né? Para que as pessoas possam se atentar para isso, possam se cuidar. As campanhas falam dos fatores de risco também. Por quê? A gente sabe que existe fatores de risco também. Hoje a questão ambiental, né? Ela está, assim... Hoje o nosso mundo, né, a vida hoje, uma vida muito tribulada, um estilo de vida muito estressante, isso tudo também vai contribuir para o aparecimento de doenças, dentre elas o câncer também. Então, as pessoas, elas precisam saber disso. O que eu estou fazendo com a minha vida que não está contribuindo para que eu tenha uma vida mais saudável, que tá prejudicando, né, o estilo de vida que está prejudicando, que tipo de estilo de vida que eu posso, daqui 20, 30 anos, desenvolver uma doença grave. Então, as campanhas, elas servem para alertar as pessoas, olha, se cuide, se olhe, porque, na verdade, a pessoa não precisa esperar outubro para poder se cuidar, né? Para poder olhar, para poder fazer mamografia, que é um exame de rastreamento, né? O principal exame de rastreamento, rastreamento que a gente fala é de identificar, para identificar é o rastreamento. Então, assim, as pessoas precisam entender que não é só em outubro. É o ano inteiro. Mas em outubro é como se pegasse um sininho e batesse um sininho na cabeça de todo mundo e falasse assim, olha, você olhou? Você passou o ano, você olhou? Você fez alguma coisa? Você mudou alguma coisa? Então, outubro serve para bater esse sininho aí e alertar as pessoas, né? Que pelo menos em outubro faça alguma coisa, né? Mas, na verdade, a gente tem que olhar o ano inteiro. Doutora, eu li que são pelo menos 5 ou 6 na detecção do exame das possibilidades de câncer de mama. 5 ou 6 ali. E eu estava lendo que, para vocês mulheres, tá vendo, galera, como é que o papo é para todo mundo? Para vocês mulheres, a barra é muito pesada para isso. Porque a mulher, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas a predisposição da mulher nesse tipo de doença é muito grande. Tipo assim, tem que fazer muita coisa para evitar isso, né, ou não? Na verdade, assim, são muitos fatores de risco e hoje em dia esse estilo de vida, né, da mulher, a correria, né, o estresse, a sobrecarga, isso tudo contribui também, tá? Mas a gente sabe que o sedentarismo, o álcool, né, o cigarro, tá? A questão hormonal também são um dos fatores. A gente tem 3 grandes campos de fatores de risco, que são os ambientais, os hormonais e a genética também. Tem alguns casos que existe a mutação genética. O gene já vem com uma predisposição genética de mutação que predispõe ao câncer de mama, tá? Só que assim, a gente não está falando de uma mesma doença também, né? O câncer, ele tem esse nome, mas são várias doenças, não é uma só, não é um câncer de mama. São várias doenças. Cada mulher pode apresentar um tipo de câncer de mama. E cada câncer de mama pode se apresentar de formas diferentes em cada mulher. Tá, e a questão hormonal? Como é que resolve isso, doutora? A questão hormonal, isso é do corpo da gente, né? A mulher tem muitos hormônios, inclusive, todos nós. Sim. Eu li um livro recentemente, inclusive um livro novo, com pesquisas novas na área de neuropsicologia, inclusive, dizendo que o nosso corpo, ele tem mais ou menos uns 80 hormônios, né? Porque o livro estava tratando de apenas 4 desses hormônios. Então, imagina assim, né? A gama de hormônios que a gente tem e o nosso corpo é como se ele fosse uma engrenagem. É como se fosse uma engrenagem. Existe no nosso corpo ali uma peça mecânica ali, que ele precisa daquela outra peça certinha ali para poder fazer aquela engrenagem. E muito disso são os hormônios que vão estar atuando para fazer essa engrenagem funcionar adequadamente. Então, às vezes, uma disfunção, um problema naquela engrenagem vai desgringolar tudo, vamos dizer assim, né? Eu li também, Adriana, e a alimentação também tem uma parcela tão grande nisso? A alimentação também,
né? Porque já é sabido, assim, eu costumo dizer, até as nutricionistas lá da Orca falavam, né? Abrir menos e descascar mais, né? Eu ouvi isso, eu odeio essa frase. E hoje, o que se faz por esse estilo de vida, de uma vida mais corrida, mais estressante? Hoje em dia, é muito mais fácil você sair abrindo, abrir saquinho de biscoitinhos, abrir refrigerantes, abrir enlatados, né? E os alimentos processados, eles produzem substâncias e questões até mesmo às vezes mais tóxicas para o organismo que podem provocar o crescimento desordenado, né, crescimento desordenado de células. Então, a gente tem que ficar... claro que não é uma coisa assim que é de um dia para o outro, tá? Mas o tempo todo você se submetendo a um estilo de vida que não está adequado, alimentos muito processados, aquilo ali vai fazendo mal, aquilo ali pode ir comprometendo uma célula, comprometendo o seu corpo, e por aí vai. Adriana, como a gente está no podcast, então me dá a liberdade de fazer esse tipo de pergunta. Porque se eu tenho um produto e que eu sei que logo isso pode promover uma doença, não seria o governo, sei lá, qualquer órgão, combater isso, eliminar isso? Aí você está entrando em pontos polêmicos, né? Eu adoro. Que não sou eu que vou resolver, mas são pontos polêmicos. Realmente, agora mesmo eu participei de um congresso online, o congresso Todos Juntos contra o Câncer, né? Que foi lá em São Paulo, eu participei online. E, assim, muitas mesas e salas falando a respeito da questão da alimentação e das questões tóxicas, né, que existem nesses alimentos hoje em dia. E o tanto que isso tem que ser informado, tem que estar escrito lá, até mesmo os pesticidas, né, os produtos que se usam nos alimentos. A gente sabe que hoje em dia até mesmo as frutas, ela contém agrotóxico, né, para poder crescer, para poder, né, ter uma produção maior aí, só que muitas vezes são produtos que eles estão ou com um nível de toxicidade acima, e aí precisa realmente do poder público para estar atuando, para estar investigando e verificando. Só que muitas vezes a gente sabe que ingessa ali de alguma coisa, passa um pó compacto ali, um pozinho e acaba esquecendo aquilo ali, mas né, os pesquisadores, as pessoas responsáveis e envolvidas e atuantes nessas causas aí, eles ficam em cima, ficam verificando, tá? Mas a gente tem muita polêmica em cima disso mesmo, porque realmente os produtos, eles não estão tão assim lá favoráveis, né? Os próprios transgênicos, a gente sabe que é manipulação genética, inclusive, de alimentos, né? Então, quanto mais processado, pior é para a saúde. Porque só quem conviveu com um paciente de câncer, né, nas fases mais difíceis, é que entende, consegue dimensionar o tão destruidor que essa doença A gente tem que desmistificar, sim, né? Porque hoje em dia a medicina está mais avançada, os tratamentos eles estão melhores, né? A própria tecnologia relacionada a isso. Mas, infelizmente, ele é uma doença que é uma doença muito séria e severa, sim. Né? Como eu disse aqui, em alguns casos, né? E aí é que está a questão. Muitas vezes o que acontece também é que as pessoas não dão valor. Não dão valor ao que sentem, não diagnosticam precocemente, né, que é com antecedência, assim, quando ainda o tumor está em fases pequenas. Então, muitas pessoas, elas negligenciam a própria saúde e evitam de buscar ajuda. Não querem, muitos homens, inclusive os homens, a gente tem uma taxa muito grande. O homem não quer ir no médico, não quer se olhar, não quer se cuidar. E às vezes vai porque a esposa está puxando, a esposa está levando, vamos olhar assim. Mas normalmente os homens não querem parar de trabalhar, ou porque pensam também que doença é coisa de criança, idoso e mulher, não é coisa de homem, né? Verdade, Então, assim, então, o que acontece realmente com câncer, às vezes as pessoas elas não diagnosticam numa fase mais precoce, e aí, quando vai ver, realmente não tem mais o que fazer. Mesmo tendo um avanço da medicina e tudo, já não dá para poder atuar de uma forma tão curativa assim. Né? Como é que é feito o diagnóstico de câncer de mama? Olha, o diagnóstico, né, de mama, principalmente, primeira coisa né, mamografia, se conhecer o corpo, tá? Então, assim, identificado alguma coisa, principalmente, correr para um mastologista,
tá? Para poder fazer os exames de rastreamento que são a mamografia. Mas independente disso, independente, a gente estava até falando com uma pessoa aqui antes, né, de começar o programa, que existia uma questão em cima aí do exame de toque, né? Mas, na verdade, é porque às vezes as mulheres achavam, porque se eu me tocar e eu não encontrar nada, eu não preciso fazer mamografia, né? Precisa fazer a mamografia sim, né? Independente de encontrar ou não alguma coisa, o importante de estar se manipulando, de estar se tocando, conhecer o seu corpo, se olhar no espelho, né? Olhar o próprio corpo, ver se tem alguma coisa diferente, se eu notei alguma coisa diferente, isso é todo dia, né? Todo dia, igual a gente olha o nosso rosto no espelho, a gente tem que olhar o corpo todo, né? Tocar para ver se tem alguma coisa estranha, alguma coisa diferente. E mesmo que a gente não sinta nada, não perceba nada, chegou pelo menos Outubro Rosa, vai lá e faz a mamografia porque lembrou. Nossa, é Outubro Rosa, tem que fazer minha mamografia, né? Ou então escolha algum mês do ano e toda vez, né, faça a mamografia todo ano. O exame. Uma vez por ano, você acha? Uma vez por ano é importante fazer, né? O exame de rastreamento é fazer a mamografia todo ano. Os preventivos, a mulher tem que fazer muito preventivo, né? A mulher tem que se cuidar. Tem os exames ginecológicos também, tem que se cuidar de todas as formas. Todo mundo, né? Adriana, e me fala só mais, qual que é o principal, os fatores de risco, assim, para as mulheres? São esses, os ambientais, né, os hormonais e os genéticos. Sim. Ambientais, principalmente, né, abrir menos e descascar mais, né, alimentação mais saudável, né, o sedentarismo, tá? A gente já sabe, inclusive, que o excesso de gorduras, eles podem alimentar alguns tipos de hormônios e isso pode ser prejudicial para a saúde também da mulher, né? Então, o sedentarismo, a obesidade, né? Fumar, né? Evitar de fumar, o álcool. Então, são esses fatores mesmo que a gente já tinha falado anteriormente, que eles são os principais fatores que prejudicam aí e podem auxiliar no aparecimento de tumores. E a mutação genética, né? Como eu disse também, a mutação genética de alguns tipos de tumores, né? Gente, vocês estão vendo que o papo é muito bom, né? Deixa eu mandar uns abraços aqui. Eu, conhecendo um pouquinho, tentando entender um pouquinho da história, vindo para cá, conversei com uma amiga nossa, e ela tem 3 ou 4 anos que vem enfrentando isso. O maridão dela trabalha com nós, é gestor, é motorista aqui também, essa notícia, quando chegou, ela tem uma força, uma energia absurda. A Célia, nossa amiga, e ela não veio aqui, ela ia estar presente hoje, mas ela se submeteu a um exame de radiologia, é isso? Né? Pode ser, não sei. E ela acha que provocou a garganta dela, ela está com dificuldade, está com a garganta arranhando e tal. Uma grande amiga, força, você sabe que você vai vencer, ia ser um exemplo para todos nós, né? E essa notícia, assim, transforma a rotina da casa todinha. E ela, como mulher, como matriarca, ela não deixou a bola cair hora nenhuma, exatamente para que isso não acontecesse. E está lutando, é legal demais ver a família toda junto, todo mundo, sabe, com aquela energia, e vai dar certo, a gente sabe que vai dar certo. Eu quero mandar agradecer aqui também o presidente da Orca, o Marcelo Maia, né, que ter cedido o seu tempo aqui para nós aqui. Muito obrigado, viu, Marcelo? Agradecer aqui todo mundo que vai curtir, que vai compartilhar. A gente precisa de todo mundo, tá, gente? Adriano, nos últimos anos, a OMS parou de incentivar essa campanha. Por quê? Por conta dessa questão do receio mesmo das mulheres acharem que fazendo o autoexame, elas não identificando nada, elas parariam de fazer a mamografia, né? Você não acha que tem nenhum empresário envolvido nisso, assim, do que a gente acabou de falar, dos alimentos? Eu estou lá falando polêmica de novo. Existem mamas densas que pode ter tumor, mas que não é apalpável, né? Que a mulher não consegue localizar. Mamas densas que a gente fala são mamas grandes, né? É difícil realmente de apalpar. Quando elas são menores, né? A glândula mamária já está mais menorzinha, talvez seja mais fácil quando aparecer nos estágios iniciais, tá? Porque o que acontece? Às vezes a mulher ficava lá se apalpando, quando descobria, já estava em estágios avançados. E aí, como a gente disse, já fica mais difícil, né, o tratamento, as chances de cura, porque a verdadeira prevenção é o diagnóstico precoce. Então, a questão é essa, as mulheres estavam parando de fazer o rastreamento, que são os outros exames complementares que precisam ser feitos também. O toque é um deles, mas a mamografia é fundamental,
Né? Então a gente sabe de pessoas que identificaram com a mamografia, outras que identificaram com o toque, que a mamografia não deu nada, e aí tocou e identificou, e aí foi insistindo com o médico e foi ver realmente era, e aí foi complementando com outros exames também, tá? Então, assim, são complementos, tudo se complementa. Preciso identificado alguma coisa diferente, tem que correr atrás. E não identificado na mama também, tem que fazer o toque sim, né? Mas também não identificando nada, manter a mamografia anual. Entendi. Ô, Adriane, vamos falar um pouquinho mais da Orca. Essa instituição traz tanto orgulho para nós. Quem não conhece, gente, entra nas redes sociais da Orca. É muito sério, é muito bacana, é tudo perfeito mesmo. E realmente dá muito orgulho. A Orca, você falou que tem 20 anos. Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto, hoje lá atuando como os profissionais? Tem muitas pessoas. A gente tem mais, você está falando profissionais que atuam dentro da Orca, né? A gente tem mais de 20 pessoas que atuam para poder manter a Orca, né, de pé. A gente tem telemarketing, né? A gente não tem auxílio do poder público, então a gente corre atrás da comunidade, da sociedade para estar ajudando, fazendo doações. Tem doadores fidelíssimos, né, que são fiéis aí desde quando a Orca começou já, né, esse ano aí com 19 anos, ano que vem os 20. Então, tem mais de 20 funcionários que atuam ali para poder atuar, profissionais para fazer os atendimentos, né? Os profissionais do administrativo também, que precisa manter a casa em dia, em ordem, né? Para poder... Tem o bazar também, tem profissionais que atuam no bazar. Temos voluntários também, né? A gente tem um corpo de voluntários para poder ajudar a organizar o bazar, para poder... Agora a gente vai ter novos projetos também. A Orca está se reinventando, né? Vamos dizer assim, reinventando pós-pandemia. E agora para completar os 20 anos, né? Então existem alguns projetos que vão começar a serem colocados em prática. Um deles, inclusive, já está acontecendo, que é o projeto Ressignificar, que é a palavra muito sugestiva, né? Total. Ressignificar a vida após o câncer, porque o câncer deixa marcas, né? E uma pessoa, uma vez que ela teve o câncer, ela não vira ex-paciente, né? Ela é uma pessoa que foi marcada pelo câncer. O câncer faz parte da vida dela. Então, a gente tem lá os projetos para ressignificar a vida, porque apesar de tudo isso, apesar dessa marca, é possível viver com a marca, né? Preciso apenas ressignificar, né? Não deixar que isso realmente destrua a vida, né? Fazer com que tenha uma superação. Essa palavra ressignificar, eu não sei quem criou esse projeto seus, mas eu acho fantástico, porque o paciente tem uma frase que se ouve muito no meio dos pacientes de câncer, que é assim, ó: quem tem câncer tem pressa. E aí depois que a gente está ali no meio, envolvendo ali, que a gente consegue entender o que realmente nos interessa como humano, né, como sociedade. E ressignificar, eu acho que é isso, é perfeito. Exatamente, é ressignificar a vida. E muitas vezes, né, você vai, talvez até o que te adoeceu foi a própria vida, né, assim, seu estilo de vida, sua forma de lidar com as pessoas, né, a forma de tratar as pessoas, uma vida omissa, às vezes, promíscua, porque isso também adoece, né, e às vezes a pessoa vai levando a vida, e quando recebe um diagnóstico e passa por um tratamento como esse, muitas vezes ela se depara com algo diferente, e aí ela precisa de realmente começar a construir. E aquelas que claro que tem umas que não mudam, mas aí tem aquelas que está na hora de fazer uma mudança. Né? Até mesmo para manter isso longe, para que não tenha novos diagnósticos, né? Para que ela possa ter um estilo melhor de vida e ter mais chance de sobreviver mesmo. E não só de sobreviver, né? Mas de viver com mais qualidade, de viver com mais bem-estar, de viver com mais leveza. Então, o projeto Ressignificar, ele atua nesse quesito mesmo, de ajudar as pessoas a ressignificar a vida, a ressignificar aquilo que era ruim, a transformar o que era ruim em algo melhor, em algo mais produtivo, em algo mais leve, mesmo quem ainda está em tratamento ou que ainda tem doença metastática, que possa levar a vida, né, de uma forma mais leve, mesmo com o peso do câncer, muitas vezes, com o peso da marca do câncer. Então, ressignificar no sentido mesmo, e de conviver melhor com as pessoas, de ter uma postura melhor diante da vida, de pensar melhor sobre a vida, com mais gratidão, com mais afeto, com mais amorosidade, consigo mesmo e com as pessoas, né? Quantas pessoas, às vezes, elas são tão, assim,
são tão críticas mesmo consigo próprias, né? Ou se maltratam mesmo. E às vezes a gente precisa ter um olhar mais amoroso para a gente mesmo, Sim. se desculpar mais, entender-se mais, né? Então, assim, eu acho que o projeto Ressignificar, ele traz a oportunidade disso. Ele traz a oportunidade de mudar a história, né? Se relacionar melhor com a vida e com as pessoas. Deixa eu entender mais. E aí, o projeto Ressignificar, você está à frente desse projeto? É o projeto da Orca, idealizado pela Orca, Sim, né? sim. Eu estou à frente desse projeto que recebe mulheres, não só mulheres, homens também, tá? Mas é porque a grande maioria às vezes acaba sendo mulheres, mas qualquer pessoa, inclusive familiares também que tiveram, que passam por esse contexto oncológico. Toda quarta-feira à tarde, de 2 às 16, a gente abre um espaço lá na Orca para poder, lá na Orca mesmo, a gente abre um espaço lá para poder receber essas pessoas e tratar assuntos que vão falar de vida, que vão dar a oportunidade de ressignificar essa dor e transformá-la em mais amor, né? Que a ideia é essa. Então, todas as quartas? Todas as quartas, de 2 às 14. Não, de 2 às... Falei errado, né? Das 14... Toda quarta-feira, de 14 às 16. Às 16. Que é de 2 às 4. Então, aberto para quem passou por tudo aberto. Isso. Qualquer coisa liga lá. Legal. Pode ser que eventualmente uma quarta-feira ou outra não tenha, né? Às vezes por causa de algum evento, por causa de alguma coisa, mas é só ligar lá na Orca, perguntar, tá tendo projeto aí? Qualquer pessoa pode participar, né? Vai lá, pergunta na recepção, vê como é que faz o cadastro na Orca, para poder participar não só desse, como dos demais projetos que já estão em vias de efetivação. A gente vai ter um projeto também que é uma proposta para o ano que vem, trabalhando com profissionais voluntários também, que é o projeto que vai assistir familiares de pacientes com câncer, porque a gente sabe o tanto que isso aflige, né? Importantíssimo. Aflige a família toda fica tensa, não sabe o que faz, onde que põe a mão, como é que cuida do paciente, e às vezes não sabe nada. E às vezes é verdade, aquilo não fazia parte do contexto da pessoa. Como a gente falou aqui no início, né? Às vezes as pessoas não querem saber dessa palavra. Então estava tudo muito distante. E de repente se vê diante disso e não tem como fugir. Né? Então não sabe o que fazer. Né? Não sabe como agir. Então, assim, é importante também esse apoio para a família, esse entendimento, até desse aspecto emocional mesmo, porque a família muitas vezes fica muito impotente, né? Dependendo do grau, né, que a pessoa descobriu, fez o diagnóstico, ou até mesmo diante do tratamento, porque muitos tratamentos são pesados, são tratamentos curativos, mas muito pesados, né? Que ainda envolve, assim, a pessoa se sente mal, se sente fraca. Então, o familiar, ele se sente impotente, né, diante dessa questão. E aí, para atender o familiar, esse projeto já está em andamento? Está em andamento, a gente está buscando aí patrocínios, né, ajudas, para poder colocar ele em prática o quanto antes, né? Gente, vocês estão vendo isso aí, cara? É muito legal. Eu falei com vocês que a Orca é realmente uma instituição de dar orgulho, cara. Mas que legal que isso está aqui em Betim. Eu tive, né, o prazer de conhecer. Obrigado, Simocen. Deixa eu agradecer meu presidente, Tatu, me dar esse privilégio de estar te conhecendo um pouquinho mais da Orca. E, gente, vamos ajudar, compartilha. Não só nós aqui, mas compartilha o pessoal da Orca, porque realmente lá faz toda a diferença. E os bailes que tinha? Que eu, além de fã da Orca, eu sou consumidor. Cadê os bailes? Pois é, olha, infelizmente, não participei de tantos bailes assim. Perdeu. Eu estou na Orca há 5 anos, né? E quando eu cheguei, já começou a pandemia, né? Então, assim, já foi aquela situação, mas mesmo assim a Orca continuou ajudando, continuou mantendo o trabalho dela. A gente fazia muitos trabalhos, inclusive de lives, né? À tarde, nas sextas-feiras à tarde, para poder instruir a comunidade, a população sobre aspectos relacionados ao câncer, né? E aí a gente teve o baile, teve uma edição, tinha muita essa questão dos bailes em edições passadas, né? E teve, eu acho que só não teve ano passado, se não me engano, depois teve a pandemia, aí teve que parar, aquela coisa toda, eu acho que teve uma edição, e enfim, agora, para quem sabe, para o ano que vem, quando for comemorar os 20 anos, né? 20 anos, né? A data memorável, né? Quem sabe? Gente, me vem aqui à cabeça aqui um casal também extremamente simpático, tenho muita alegria de conhecer, que é o Kleber e a Verônica. Também passaram lá pela Orca, foram atendidos lá e estão muito bem, estão ótimos, graças a Deus. E é assim, gente, é um momento da gente, igual o Adriano falou, de ressignificar. Eu estou encantado com essa palavra, porque
quem está passando por isso né, a maior projeção é essa, né? De mudar, de melhorar, de É dar um novo significado, né, para a vida. É maravilhoso, Adriano, maravilhoso mesmo. Psicóloga, Psico-oncologia. Coloca um hífenzinho aí que fica melhor. Psico-oncologia. Então tá. O que é a Orca e como que ela atende o pessoal? A Orca, né, como a gente falou, é uma instituição filantrópica, ela atende com os benefícios e com os serviços também. Os benefícios são cesta básica, fraldas descartáveis, medicação, empréstimo de cadeiras, de camas hospitalares, de materiais, né, que vão auxiliar o paciente, né, nesse momento que ele estiver mais frágil. Então, a gente trabalha com esses empréstimos também. Que mais? Remédio, já falei, né? Enfim, né? Dando esse suporte aí nessa área dos benefícios aí, de alimentação, né? De medicação, de tudo que o paciente precisa. Tá. De higiene, né? As questões todas relacionadas à higiene também a gente oferece. Por ser uma instituição filantrópica e por ser tão maravilhoso igual o trabalho que vocês exercem, numa cidade tão rica igual a nossa, vocês realmente têm dificuldade ainda, assim, financeira? Sim, temos dificuldades. Tem época que os estoques estão baixos, né? Porque é o tempo todo, entra, sai, Sim, né? Sim. A gente tem um número grande de pacientes cadastrados, a gente tem um serviço de assistentes sociais, né? Que fazem toda essa triagem pra gente e aí elas vão trabalhando com o número que tem também, porque, né? Tem um número ali para ofertar, então deixa eu ver aqui quais pacientes a gente pode ajudar e tudo, né? Senão a gente não consegue, né? E tem períodos que fica baixo, sim. Eu vou te ser sincera, eu já tive, eu trabalho na linha de frente, né? Agora nem tanto porque eu estou nos projetos, mas eu já atuei no atendimento e eu já escutei pacientes falarem para mim assim, ô Adriane, tava em falta aí de papel higiênico, eu tô com diarreia e não tenho papel higiênico em casa, se vocês tiverem, vocês podem trazer para mim? Então, assim, eu já escutei isso e eu não te falaria se não tivesse sido eu a escutar isso. Então, eu escutei isso. Então, assim, para você ver a tamanha importância da Orca manter os seus estoques em dia para poder ajudar, né, de todas as formas. Gente, nós estamos em meio campanha política, nós estamos deixa eu ver se eu lembro aqui, se não me falha a memória, acho que é a 20ª cidade mais rica do Brasil. Assim, nós temos tudo aqui, nós temos um PIB maravilhoso, então Betinho está voando. Muita empresa, muita empresa. Eu acho que uma instituição igual essa, que é uma instituição tão séria, que eu conheço e convido todo mundo para conhecer, ela não pode passar por dificuldade. Aliás, pelo contrário, a gente tem que exaltar e fazer ela crescer o tempo todo. E aquele tanto de equipamento que vocês têm lá, como é que aquilo funciona? Equipamento de odontologia? Isso. Nós temos um setor de odontologia, né? Que ele foi doado alguns anos atrás e parou um pouco durante a pandemia, né? Mas agora já estamos voltando. A gente consegue, às vezes, alguns recursos, né? Para poder estar ajudando os pacientes, porque os pacientes que têm câncer, eles muitas vezes eles passam pela mucosite. É fundamental o paciente que faz tratamento oncológico passar pelo dentista, por um tratamento, não um tratamento, né? Porque na verdade às vezes ele nem vai poder fazer um tratamento durante o tratamento, o tratamento oncológico, não vai poder fazer um tratamento dentário durante o tratamento oncológico. Mas ele precisa de visitas periódicas ao dentista, porque ele tem muita mucosite por conta da radiação na boca, as feridas que acontecem devido à quimioterapia, o sistema imunológico que fica muito frágil, então isso propicia as mucosites na boca, o paciente às vezes não consegue nem comer. E se o paciente não conseguir comer, ele vai desnutrir, e se não tiver nutrição no corpo, ele não consegue se manter em pé, que dirá ele combater uma doença, né? Então, a gente tem um serviço de odontologia para poder fazer a laser terapia, inclusive, para auxiliar os pacientes na limpeza, né, para facilitar e para evitar esse tipo de situação. Adriana, eu gosto muito de apresentar para o nosso povo o lado humano da pessoa que a gente está conversando. Você disse que tem 5 anos de Orca. O que te trouxe a fazer a linha de frente de uma doença silenciosa, sofrida, onde tem tanta gente que tem muita dificuldade? O que te trouxe assim nesse lado?
Na verdade, eu já estou na oncologia, apesar de estar na Orca há 5 anos, mas eu já estou na oncologia há 19 anos. Aliás, eu comecei na oncologia junto com a Orca, né? A Orca foi em 2005, eu também entrei num grande hospital oncológico em Belo Horizonte em 2005. O Baleia, não? Não, foi no Instituto Mário Pena, no Hospital Mário Pena, Luxemburgo, Mário Pena. E eu fiquei lá durante 15 anos, inclusive, saí de lá, fundei um projeto também oncológico em Belo Horizonte, que é o Acolhendo a Dor com Amor, e vim para a Orca porque eu já estava numa instituição particular, privada, aqui, que eu faço Belo Horizonte, Betim e Contagem, né? E aí eu conheci a coordenadora da Orca, tinha muito interesse em conhecer a Orca, já tinha ouvido falar da Orca lá em Belo Horizonte, que eu sou da área, né? Então já tinha ouvido falar da Orca. E quando eu vim para cá, fazer uma vez por semana aqui nessa instituição privada, eu conheci a Orca, fui lá, fiz até algumas palestras lá como voluntária. E um dia a coordenadora lá falou comigo assim: você tem algum psicólogo para indicar, para poder atuar aqui, mas tem que atuar nesta situação de atendimento o dia inteiro e tal, pacientes oncológicos? Eu falei assim, aí eu fui olhar bem, era o único dia que eu tinha folga, o dia que ela queria, era o único dia que eu tinha folga, e casava muito com os meus planos, porque eu tinha planos de seguir essa carreira dentro da oncologia, e eu tinha montado, inclusive, um projeto terapêutico para pacientes oncológicos, e aí eu falei assim, eu tenho que estar ali dentro, né, para ver como que é, para ter essa visão. E é impossível, assim, uma pessoa que tá a fim de encarar a oncologia não se apaixonar pela Orca, né? Então, assim, eu gostei demais e aí logo depois veio a pandemia, né? A gente continuou os atendimentos com os pacientes. E são muitos anos de oncologia, eu vejo, assim, que talvez seja um dom mesmo, uma forma de conseguir lidar. Eu não tenho dúvida. Porque eu não me vejo fora da oncologia, né? Eu sofro com os pacientes, obviamente, mas eu consigo, né, tentar trazê-los para um posicionamento de uma vida que precisa ser vivida hoje. Não é amanhã, não é o que passou, é hoje. Então, isso, né, vem assim de dentro mesmo. Eu acho que é de alma para alma, sabe? Então... Adriana, deixa eu te contar uma coisa aqui do nosso dia a dia. A nossa carreta tem 23 metros de comprimento. Ela dá quase 4,9, quase 5 metros de altura. Nossa. Às vezes a gente entra em cada enrascada com isso que você não tem noção. Não tem, assim, é loucura. E aí, quando você está enrascado lá, você está ferrado, do nada aparece uma pessoa tranquila e calma e te ajuda. Eu sempre classifiquei essas pessoas e falei assim, cara, como que essa pessoa saiu? Eu acho que é os anjos de Deus. E aí, cara, eu acho que você está nesse contexto. É sério, porque você falou, você é um dom, cara, mas você é um enviado de Deus, você nem sabe. Então, talvez a gente seja um instrumento realmente, né, para poder fazer esse papel aqui, porque a gente, né, tem pessoas que realmente precisam, né, de uma força, de uma ajuda. E os recuperados, assim, você já recuperou muita gente, né? Olha, a parte emocional, assim, eles é que se recuperam, né? Eu não faço nada. Se eu falo assim, que eu sou um canal realmente, para que eles entendam a doença, para que eles possam, sabe aquela coisa assim de respira, calma, não é bem assim, vamos ver o que é possível, o que a gente consegue. E aí a gente vai, claro, com certeza, as mulheres, passa lá um dia para você participar do projeto Ressignificar, né? Inclusive a gente está com uma exposição, a gente fez uma exposição do projeto Ressignificar também, uma exposição de fotos dessas pessoas, porque não são só mulheres, mas são pessoas, né, que passaram pelo câncer e que queriam contar um pouco da história de vida, porque são pessoas que têm uma vida para viver. E aí a exposição é itinerante, já teve em alguns lugares aqui em Betim, né? Atualmente, se não me engano, está no Shopping Monte Carmo. Então, assim, passa lá para ver, eu acho que vale a pena. O nosso projeto Ressignificar também, né? Tem pessoas que eu ajudei desde o início que estavam desesperadas. O câncer, inclusive, a gente estava falando em setembro amarelo, né? Há pouco tempo aí, o câncer muitas vezes ele é tido também como fator de risco para o suicídio, porque muitas pessoas que recebem o diagnóstico não dão conta disso, acham que vão sofrer demais ou vão fazer a família sofrer e não querem aquilo para elas, não enxergam nenhuma possibilidade, acham que não tem fim, recebem uma sentença de morte, né? Acham que é uma sentença de morte e realmente querem acabar com a vida, e a gente tem formas, né, de poder ajudar, de poder trazer para essa
realidade de uma forma mais leve, viver um dia de cada vez. Né? A gente não sabe o que vai ser amanhã, ninguém sabe. A gente estava com um caso aí recente, né? Foi até divulgado em Belo Horizonte, uma pessoa que fazia tratamento no Baleia, e ela se tratou, se curou, ficou super feliz, e era aqui de Betim, né? Fazia tratamento lá no Baleia, porque acho que, não sei se era cabeça e pescoço, o que era a área, que é uma área que só atende lá no Baleia, e aí ela ficou toda feliz, foi, né, conseguiu o restabelecimento e tal, e não foi atropelada por uma moto? Tá zoando. E morreu? Tá zoando. Sério, tem pouco tempo, foi esse ano aí, ó. Que loucura. A pessoa tem talvez a maior vitória da vida dela. Pois é, então assim, quem somos nós para falar ou para sentenciar qualquer coisa, né? Tem uma delas lá que está no nosso projeto, que eu ajudei muito, como eu estava dizendo anteriormente, ela deu um depoimento no dia do lançamento dessa exposição, ela falou assim, o câncer não te mata, ele te ensina a viver. É sensacional. É isso mesmo. É que você não... Acho que a gente não pode desistir. Ele te ensina a viver. Né? Independente se tem cura, se não tem cura, se vai ter jeito, se não vai ter jeito, se tá mal, se tá bem... Você aprende, você tem a oportunidade de aprender a viver né, melhor. Às vezes até com um familiar seu, que às vezes não tinha nenhuma convivência pacífica, às vezes. E aí a oportunidade, o câncer te dá, às vezes, essa oportunidade de ressignificar tudo, de ver de uma outra forma. Então, a gente precisa ver pelo outro lado também. Né? Às vezes a gente perde a linha por tão pouca coisa, né? Por muito pouca coisa. Quando coisa tão grande, gente, pra gente viver. Ô, gente, vocês estão gostando do papo? Tá bom, né? Tá bom. Mas a gente tá ali quase chegando no guarda. A gente já tá ali quase, nos 45 do segundo tempo. Adriana, eu quero ajudar o Orca. O que eu preciso fazer, assim? Quais são os canais para a gente ajudar a Orca? Olha, a Orca você pode ajudar, né, pelo Pix, pelo depósito em conta, né? Você pode, tem o telemarketing que ajuda, mas se você não conhece, liga, né? A gente tem, eu não sei se pode divulgar depois, pode, né? Deve. Ela é 3595-3882. Vamos lá. 3595-3882. 3595-3882. Que é o telefone lá da recepção, pode ligar para a recepção e já pergunta, né? Quero doar, o que eu faço? Porque aí lá ela já vai instruir como que faz, dar o número do Pix direitinho, ou então o que mais que pode ser feito. De todas as formas, a Orca aceitamos doação também, até de cabelo, né? Porque a gente também... Sério? Eu até esqueci de falar sobre isso também, Não, a questão da isso eu não doação de consigo perucas. te ajudar muito não, tá? Pois é. Doação de cabelo, porque a gente doa perucas também, né? Que legal! A gente doa as perucas para algumas mulheres que se sentem, né, perda da autoestima, então elas querem colocar perucas. A gente tem também doação de roupas, como eu disse, tem o bazar, então pode levar lá também roupas. E liga lá, se tiver coisas para doar, mas tem que buscar, a gente vê uma forma também de buscar, né? Desde que sejam coisas em boas condições, né? Em bom estado, obviamente, tá? E outras coisas também, não é só a questão de doação em dinheiro, né? Mas a Orca também recebe, além das roupas para o bazar, recebe também alimentos para poder montar as cestas, né? Que a gente doa para os pacientes. Até nos meses que a gente faz campanha nas empresas, a gente pede muito para os trabalhadores fazerem campanhas entre eles para arrecadar alimentos, né? Cestas, material de higiene. Então, assim, a Orca recebe, né, todo tipo de doação, todo tipo de... É legal que todo mundo pode ajudar. Sim, todo mundo pode ajudar, né? Quem é que não tem, às vezes, né, mesmo com pouco, né, as pessoas ajudam muito, para a Orca é muito, né? Então, todo mundo pode ajudar. Sensacional. E a gente tem muitos pacientes, inclusive, que passaram pela Orca, que foram ajudados pela Orca e que depois se tornaram grandes doadores da Orca, né? Então, não deixam de ajudar a Orca de forma alguma. Ou então, tem pessoas que, às vezes, ajudam desde sempre, estão ajudando, e de repente passa a ser uma pessoa ajudada pela Orca também, né? Então, a gente tem de tudo um pouco, né? E a gente vê a importância disso, de estar mantendo essa ajuda, das pessoas estarem contribuindo de todas as formas. É sensacional, é muito bom, gente. Eu vou fazer de novo esse convite para vocês entrar nas redes, ligar lá na Orca, procurar as redes sociais da Orca, porque é realmente uma coisa de se orgulhar muito. É gente séria, trabalhando em prol do ser humano. E isso é de uma dignidade, é de um humanismo maravilhoso, gente. É muito bom, espero que vocês estejam gostando.
E o bazar lá acontece quando? Só porque eu tô curioso. Ah, pois é, o bazar hoje e amanhã, né? Hoje já aconteceu durante o dia. Amanhã, de 9 horas da manhã até as 13, tá? Olha que legal. Ele vai estar aberto lá mesmo, na Orca. E ele acontece quinzenalmente. Atualmente ele está acontecendo quinzenalmente, lá mesmo na sede da Orca. Legal. Então, se teve agora, aí daqui 15 dias vai ter. Mas fiquem atentos às redes sociais, né? O Instagram, que está sempre postando que dia que vai ter o bazar. A gente está sempre divulgando nos grupos do WhatsApp. Sensacional. Adriano, a gente está no Outubro Rosa, estamos vivendo esse mês, né? Estamos aqui para uma conscientização. A gente falou muito né, dos exames preventivos. A gente falou pouquinha coisa, só para a gente ser um pouquinho mais didático. A Orca ela não está aqui só para mulher, né? Ela cuida do homem também, né? Total, homem, né? Mulheres, idosos e também, assim, a gente não trabalha com crianças, né? Que estejam fazendo tratamento, mas a gente trabalha com os filhos de pacientes oncológicos, né? E claro que se tiver qualquer demanda que chegar até a Orca, a gente vai ter todo o prazer em poder ajudar. Né? A gente só não tem um número maior tô falando de não ajuda crianças, não atua crianças, não é isso. A gente ajuda crianças que estão em tratamento sim, mas é porque normalmente o tratamento infantil é feito em Belo Horizonte. Né? Então as crianças, né, ficam lá ou tem casas de apoio que ajudam lá, mas quando aparece alguma demanda para a Orca de criança que está passando também pelo tratamento, a gente ajuda também. Olha, a Orca ela não tem restrição não, nós temos critérios, existem alguns critérios para poder atender, não é todo mundo que vai dar tudo, que vai receber tudo, como eu disse. A Orca, a gente tem as assistentes sociais, então o paciente ou a família do paciente vai chegar lá, vai fazer um cadastro, vai passar por uma triagem e nessa triagem a gente vai identificar o que essa pessoa precisa, o que ela tem necessidade, né? Ou tem necessidade ou não, qual que é a condição dela, né, para isso. E aí, dentro disso, a gente vai ver tudo que pode ser feito, entendeu? Então, chegam demandas lá as mais variadas possíveis. Tanto é que tem os empréstimos também, como eu disse, os empréstimos de materiais, de equipamentos que a pessoa precisa para poder passar pelo tratamento, cadeira de banho, cadeira de rodas, né, camas hospitalares. Vocês também têm isso. Faz por parte da forma de empréstimo, né? Sim, não é uma doação plena, mas faz o empréstimo sim. Isso é muito útil. Muito útil, muito. Então, gente, vocês conheceram um pouquinho aqui da Orca. Deixa eu convidar vocês aqui, eu esqueci disso, gente. Nós fizemos um episódio que está muito legal sobre o toxicológico. Tem novidades que pode mudar drasticamente a nossa categoria. Então, é bom que vocês acompanhem. Faz as perguntas lá, tá, gente? Que a gente já consegue direcionar. É muito interessante mesmo. Adriano, manda uma mensagem para esse tanto de mulher. Você já esteve aqui na casa, né? Não é a primeira vez. Aqui? Não, acho que não. Acho que é a primeira vez. E que bom, tá bom demais. Se eu pudesse, eu ficava a tarde toda conversando com você aqui. Tá bom de aprender. Manda uma mensagem para esse tanto de mulher. Minha mãe que está acompanhando, minha esposa Valéria, que vai lá cornetar. gosta. E toda essa mulherada, minha irmã Patrícia, que vai ver, a Letícia. Caramba, e todo mundo, eu queria lembrar de todas as mulheres aqui. Um abraço que eu mandei para a Célia. Para a Adriana, que acompanha, e a Roseli. Roseli, eu sei que você está aí todos os episódios, está acompanhando. Eu sei com a Nicole, Lorena, Carlinha. É muito importante isso aqui, todo esse episódio, tá? Manda uma mensagem para esse tanto de mulher que vai acompanhar nós. Olha, o que eu tenho de mensagem é que nós somos um tripé, como se fôssemos um tripé. Para a gente ficar em pé, né, o tripé, para ele ficar em pé, todas as 3 partes dele precisam estar bem. Sim. Então, é a parte espiritual, a parte emocional e a parte física. Então, não deixe de cuidar de nenhuma dessas 3 partes, porque se uma delas ficar sem cuidado, provavelmente o tripé ele não vai conseguir ficar em pé. Então, se cuide. E da parte física, principalmente, que é essa parte, né, de fazer os exames, de se olhar no espelho, de se tocar, não ter vergonha do próprio corpo, tá? E realmente, anualmente, fazer os exames necessários, os preventivos, principalmente se já tiver casos na família, ou então se já tiver passado pelo câncer em algum outro momento, não descuidar, tá? E fazer, né, o possível para evitar uma vida ter uma vida mais saudável, evitar o sedentarismo, evitar a obesidade, não fumar, não beber, ou pelo menos que não seja com excessos, né? E é isso. Adriano, todo mundo que vem aqui, a gente dá um brindezinho, que brinde é bom. Ah, que delícia! Que ótimo! Eu espero que você goste. Olha, claro! Nossa, eu já estava olhando para a caneca. Nossa, todo mundo tem caneca, que legal!
podia ter uma do Papo caneca. de Cegonheiro direto se você. E mal cara. sabia eu que ia ganhar uma Já tá caneca. vendo? Tá. Que legal. Muito obrigado, foi um prazer Eu que estar aqui agradeço. te conhecendo, conhecer um pouquinho mais desse gigante que é a Orca, que eu falei aqui um milhão de vezes que eu realmente sou consumidor de tudo da Orca e eu preciso até me aprimorar, quero mais, eu vou entrar mais. Sim, por favor. E vamos lá, vamos levantar essa bandeira, viu gente? Muito obrigado, sabe como é que é, né? Curte, comenta e compartilha.